O Porto não desarma. Braço, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais à mão, rescaldo da vitória caseira, 3-1 perante o Moreirense, 1-1 na primeira parte e depois 2 gols de Samu na segunda parte, a fazer o 3-1, sendo que o primeiro gol o gol da primeira parte foi de Moura. Começamos a perder, ou seja, pior cenário para o arranque da partida, é impossível, não é? Depois da derrota na Amadora, a primeira vez que eles chegam lá, e chegam num pontapé de baliza, que certamente vai ser aqui analisado ao pormenor pelo Pizzi e pelo Prata, fazem o gol. Ainda conseguimos reagir na primeira parte com o empate do Moura, numa jogada começada no Marcano na esquerda, com Fabieira a assistir o nosso defesa esquerda, ala esquerda, ou o que for. Mas depois é Cláudio Ramos que evita que vamos para o intervalo a perder o encontro. Na segunda parte entramos um bocadinho melhor, e o segundo gol nasce num lance parecido. Já estou aqui a fazer um resumo bem resumido do jogo, ou seja, com o Marcano outra vez a jogar em Fabieira, por sua vez dá para João Mário, que saca um penalti, 2-1, e depois um 3-1 nas jogadas dos meninos Moura e Samu. Vamos lá ao rescaldo, Prata. Começas pelo 11, já falei aqui um bocadinho do jogo para também falares à vontade, não estarmos aqui com muitos preliminares, digamos assim. O 11 foi também idêntico ao da Amadora, com 2 substituições. Uma pela questão do castigo do Varela, que fez subir o Eustáquio, e a entrada do Pérez, do Noyan Pérez, com Zé Pedro a assumir a zona central da defesa, e Samu que entra naturalmente, digamos assim, para o lugar do gol. O que é que tens a dizer de tudo isto? Em primeiro lugar, nunca deve desvalorizar a importância dos preliminares, portanto vamos com bastante calma, com as introduções. Muito bem. Peço desculpa. E sobretudo porque temos de certeza ouvintes de sexo feminino e os homens a não darem importância aos preliminares, de certeza que levam a mal. E cada vez mais importante à medida que vamos envelhecendo, claro. Exatamente. Pronto, a questão, porque continuamos a encher com os episódios com merdas que não têm a ver com futebol, que é para levar isto de forma um bocadinho mais leve, não é? Mas eu acho que há aí umas coisas no 11 que com o decorrer do jogo se tornaram um pouco mais claras que eu acho que são erros. Nomeadamente o retrocesso para a solução dos 3 centrais, mesmo centrais. Acho que nesta altura, depois do que já passamos com essa solução, é um absurdo voltar a ela, por muito que falte o Varela. Ainda por cima o gajo que faltava era o Varela. E depois, já de si, esta opção é um absurdo para mim. Acho que a linha de 3 com pelo menos um elemento mais dinâmico, seja o Eustáquio, seja o Martins ou o lado direito, não é? Que eu trouxe para aqui e que o próprio Anselmi já ensaiou, nunca de início, mas já ensaiou durante os jogos, parecia uma solução muito mais viável. E depois, quer dizer, faltando o Varela e depois a forma como até entrou o Tomás Pérez no jogo, fazem indicar que poderia ter sido perfeitamente essa a opção inicial, trocar o Varela pelo Tomás Pérez. E nada de muito significativo teria acontecido à nossa forma de jogar como aconteceu, pondo aqueles 3 centrais ali, por muita boa vontade que tenham, não conseguem fazer muito mais que aquilo, não é? Sobretudo ao nível de jogo em posse, não é? De ataque organizado, pá. É difícil para eles. Depois ainda há a questão eu aqui confesso que já não sei se tenho a certeza, mas acho que eu não sei se o Zé Pedro tem jogado muito pelo meio, e hoje jogou. Sei que o Pérez já jogou pelo meio,
central pelo meio. Tinha ideia, Zé Pedro não tenho a certeza se já tinha visto, mas eu estava à espera na linha de 3 que Acho que fosse já tinha o entrado. Pérez pelo meio. Jogou, por exemplo, não jogou nada. Ia dizer que jogou na segunda parte contra o Benfica, mas foi o Pérez. Foi para o meio, achou. É, não é? Não, mas ele no meio já jogou. É Depois só não sei. tentar depois olhar para trás. Mas talvez numa entrada no jogo, não é? Mas assim de início Sim, não me recordo. Não me recordo. Pronto. Mas acho que é é muita malta de características. Ali 4 gajos quase fixos de características defensivas, contando ali com o Eustáquio. Parece-me demasiado para jogar em casa com o Moreirense. Dá-me a ideia que até a nossa tática era um bocadinho mais conservadora que a do próprio Moreirense, que jogou ali com o Ivo e com o Alanzinho e apenas um médio de características defensivas, ou pelo menos é equivalente, digamos assim. Portanto, eles também meteram ali muita malta para jogar a bola, um bocadinho o equivalente. O Ivo a jogar naquela posição é a mesma coisa que nós temos o Fábio Vieira a jogar naquela posição, praticamente, não é? Se bem que o Fábio Vieira já é mais médio, mas também é arrojado. Mas eu achei que os nossos problemas iniciais tiveram a ver essencialmente com estes jogadores muito de tração atrás que tornam o nosso futebol mais pesado, porque temos ali aquele peso atrás e a equipa demora a subir com aquele peso. Se é que posso passar esta metáfora, mas acho que é claramente isso que me parece, e acho que isso foi o grande motivo porque não entramos bem no jogo, mas na certeza, porém, de que o Moreirense não fez nada até ao lance do golo, não é? Nada, zero. É a primeira vez que marca golo. Fez muito mais a seguir ao nosso golo. Exatamente. A seguir ao golo do empate, não é? Sim, exatamente. Pronto, entre o golo, o empate e o intervalo é que eles tiveram as grandes oportunidades e aí podiam ter marcado pelo menos 2 vezes. Acho que são 2 boas defesas do Cláudio Ramos, sendo que uma delas iria dar recarga, mas o João Mário tirou a última da hora. E nós pouco mais tivemos do que o golo e o lance de... Há um chapeuzinho do Samu no início do jogo e depois há a bola oposta do Mora. Mas o que choca mesmo é, tendo tantos jogadores de características defensivas e temos ali uma tração atrás, pelo menos foi como pareceu, é incrível como algumas jogadas do Moreirense se desenrolaram, a do golo a começar desde logo é demasiado mau para ser verdade, mas isso o comentário ao golo o golo sofrido deixa mais para o Pisco para ele falar um bocadinho também. É isso. Pisco. É isso, podes pegar por aí, não é? Tu lá no campo chamaste a atenção para a subida, para a defesa de subida que nós estávamos, não é? Nossa linha de defesa muitas vezes estava tipo quase a meio do meio campo deles. E por outro lado também falaste do nosso meio campo, que ficaste indeciso se aquilo era um quadrado ou um losango. Mas pronto, não sei por onde é que queres começar, se pelo golo e pela forma mordaz com que o Pérez atacou a bola. Mordaz não era bem o termo, mas pronto, determinada. Se querias ser irónico. Atacou a bola, ou não. No último lance, no último momento foi intempestivo, foi no último lance, foi para ser comido de cebolada, foi quando não devia ter sido muito antes. Mas eu, quando estava a chamar a atenção até para a nossa defesa, a estrutura da equipa muito subida, quando estavas mesmo em posse de bola, do género, o Zé Pedro estava quase a meio do meio campo, o adversário. Mas a mim até não é que me surpreenda muito até os jogadores muito avançados. A minha que mete depois um bocadinho mais de receio é que esta equipa já provou que quando está demasiado exposta ao erro, vai acontecer a geneira de certeza absoluta, não é? Nós basta lembrar o último gol de Vitória, por exemplo, o gol de Vitória, que, com a equipa subida, um contra-ataque, pronto, o golo. E nós não estando tão subidos e com o Zé Pedro ou ser quase ali estar ali a meio do meio campo, é quase um convite para sermos comidos. Mas
Eu diria que até ali, quase até aos 20 minutos, foi uma pressão, eu diria até mesmo avassaladora, não tinha medo de utilizar até o adjetivo, seja até a recuperar bolas, seja a fazer faltas muito rápidas e sem deixar o Moreirense ir para o ataque. Pá, não, eles nem cheiraram nesse aspecto. Não é que nós também tínhamos criado grandes oportunidades, mas eles... Algum tipo de iniciativa não tiveram nenhuma. Depois já se começou a ver eles já trocarem um bocadinho mais a bola, a chegar um bocadinho mais à nossa baliza, e deu aquela sensação do género, ok, já arrebentamos fisicamente, se calhar já não estamos tão concentrados, o gol não surgiu, e então já vamos estar aqui um bocadinho no ramo-ramo. A agravar isto tudo, surgiu o golo do Moreirense, mais ou menos, deve ter sido mais ou menos ali aos 30 minutos, algo assim do género, mais ou menos ali à meia hora. Um golo, e eu por acaso estávamos a sair do estádio lá, mas eu estava a dizer, é que é um golo, porque logo lá no estádio nós tivemos logo a oportunidade e eu tive a curiosidade de tentar rever como é que aquilo surgiu, e de facto a transmissão televisiva ao vivo, em direto, falha o início da jogada porque está a dar as várias repetições do remate do Mora ao poste, mas depois na repetição do gol do Moreirense há uma câmara aérea, até aquela câmara está em cima do relvado, em que dá para ver a jogada toda do Moreirense, e eu até saí do estádio até vinha a dizer, é que o gol foi todo com passes exteriores, portanto não houve nenhum passe que entrou dentro do nosso exterior, não houve nenhum passe ali para dentro do nosso meio campo, entre os dois médios, ou entre o central entre o lateral e o central, não é, eu venho a dizer isso, e agora até a rever outra vez. É uma jogada que não é fácil, não é recomendável aos esportistas facilmente impressionáveis, porque dá logo vontade de agredir alguém, porque é demasiado mau para ser verdade. Porque o guarda-redes passa para o Marcelo, o Marcelo faz o passe exterior pelo Mora, portanto a bola não entra entre o Mora e o Samuel, para quem ele passa, deve ter sido lá para o Diniz Pinto, passa mais para a frente pela lateral, portanto não passa entre o Moura, acho que era o Moura e o Mora, e depois, aí é como me enganei, o gajo que depois faz o passe para o meio, aí sim faz um passe entre o Marcano e o Mora. Aí eu posso criticar o posicionamento do Marcano, porque não devia ter deixado a bola entrar pelo meio, e portanto ele não devia estar tanto fechado para a lateral, e devia estar mais metido dentro, escusava ter ido tanto para a lateral e obrigar que o passe fosse pela linha lateral e não entrasse no meio. E quando entra no meio, o Zé Pedro está ali a fazer a contenção, o Zé Pedro, sim, bem posicionado, obriga a que o passe seja exterior, seja pelo lado direito e não pelo meio. E o Pérez, que ainda está à nossa frente lá no estádio, e aí deu logo para ver lá no jogo, o Pérez está a ver o lance, está de frente, está a ver tudo, está a ver como nós estamos a ver. É algo inacreditável e não faz o mínimo, lá está, não teve aquela impetuosidade, ou não foi intempestivo na abordagem ao lance e de se aproximar mais 2 ou 3 metros junto do gajo que ia receber a bola, que estava visto que ia receber a bola. Estava visto que o gajo estava-se a desmarcar, a sua bola só podia entrar por ali. E não abordou o lance da mesma forma. Não havia mais ninguém, só havia o gajo do Moreirense ali, não havia mais ninguém. E o gajo dá um espaço, o Pérez dá um espaço tremendo. Quando vê que a bola é metida lá, então ele faz o sprint a correr atrás do prejuízo, e o gajo, claro, inteligente, como mete para o meio, não é? Simula o remate, mete para o meio, e vai o Pérez a deslizar para ali fora. Portanto, em vez de o tentar também ele empurrar para a linha, não é? Exatamente, para o remate cruzado, e ele devia é um bocadinho mais difícil. E ele nem devia permitir, ele devia estar tão junto do gajo do Moreirense que nem devia permitir que ele rolasse para a baliza. Isso já para não nem devia permitir que rolasse para a baliza. Agora, quando ele já vai atrás do prejuízo, claro, vai feito estúpido e o gajo estendeu-lhe a passadeira, não é? E lá foi ele. Portanto, é um golo ridículo, meu. Como é que nós sofremos um golo deste? Mas isto é tático, não é? A ideia de que o nosso avançado pressiona o central do seu lado, não é? Uhum. Mas é o Moura que vai ao lateral. Isto é constante no nosso jogo. Sim, e neste caso foi. Isto é constante, portanto é normal. Indo o Moura ao lateral, é normal que atrás a equipa rode para aquele lado e vai o Marcano, encosta-se mais à linha, não sei o quê. Aqui, portanto, nada de anormal no nosso jogo. A única coisa que aconteceu é que
quase todos no jogo, chegaram à pressão atrasados. E aqui Quase nem deu para todos. perceber, se o João Mário, se porventura o Pérez se tivesse aproximado e obrigasse a um cruzamento e não a um remate e ser comido de cebolada, aqui nem deu para perceber se o João Mário ia chegar atrasado. O que deu para perceber é que naquela defesa espetacular do Cláudio Ramos, ele chegou atrasado. Muito. Quer dizer, Naquela não defesa chegou, espetacular do não Cláudio chegou Ramos, por milagre, não é? Porque é rápido. Exatamente. Portanto, estás a ver, permitiu o remate. E depois aquela questão que o Lama estava a referir do quadrado do losango, e lá está, e continuo ali com muitas dúvidas, embora na segunda parte me deu a clara sensação em que o Mora estava a assumir muito mais uma posição central, tipo, seria o vértice do losango, e estar o PP sobre o lado esquerdo, Fábio Vieira sobre o lado direito, e teres o Eustáquio a trinco. Pareceu mais vincado isso. Mas muitas vezes na primeira parte pareceu muito mais o Fábio Vieira estar a par do Eustáquio, muito mais recuado, e o PP e o Mora mais à frente no apoio ao Samu. E aí pareceu mais esse quadrado. E eu prefiro 1000 vezes um losango com médios interiores, mas verdadeiros médios interiores. Verdadeiros médios interiores, com os chamados box to box, quase, em que tenhas um grande poder de recuperação de bola e que consigas chegar mais lá à frente. Para os mais antigos, há 20 anos, tipo Maniche, não é? Nós nessa altura dávamos ao luxo de ter um número 10 que recuperava montes de bolas, não é? Montes de bolas. Modeco, neste momento tu não tens gajos, não tens o Fábio Vieira, é para a frente, não é agressivo a defender, e embora ele eu acho que ele até tem feito muito até a defender, o próprio Mora não se destaca pelas características defensivas, mas ainda hoje veio recuperar uma bola quase na nossa grande área, num grande sprint para trás. Um lance para meter nos momentos que não aparecem nos lumes. Vamos recuperar a rubrica. Não foi aos 27 minutos? Foi aos 27 capaz. minutos que eu notei. Então foi tudo muito rápido, que a depois mandou a bola à trave e depois sofremos o gol. Mas e isto nota-se mais, não nestes lances esporádicos em que o gajo faz um sprint para trás, ou não vê-se um Fabieira agressivo a tentar roubar a bola, mas é quando a equipa adversária sai a jogar, ainda por cima saiu a jogar com uma certa qualidade, com o Ivo Rodrigues principalmente ali, e conseguiam sempre espaços no nosso meio campo, porque tu não tens ali agressividade, não tens posicionamento, não tens gajos a roubar a bola, ali a ferrar os calcanhares do adversário. Não tens ninguém, não tens, o PP não é desses, o Fábio Vieira não é desses, o Mora não é desses. E cria-se ali num meio campo, a que te posso até considerar a 4, vamos esquecer os laterais, mas vamos considerar ali aquela parte central que é ali a 4, eles entram pelo nosso meio campo, ali pelo meio, muito facilmente. Portanto, podemos estar aqui a falar de muita coisa, se os três centrais, eu sempre que o Tomás Pérez entra, eu não consigo ficar desiludido com ele, sinceramente, sempre que o Tomás Pérez entra, nos minutos que jogou não consigo ficar desiludido, portanto estou de acordo com o comentário do Prata, e eu fico, às vezes, é o que estávamos a dizer na primeira parte, mas o que é dar os jogadores para a tática do Anselmi? É dar 11 jogadores? É que não há ninguém que se destaca ali, parece que estão todos a navegar em mares desconhecidos. Parece que ninguém está confortável na posição, parece que está tudo em esforço. Eu sei que o momento não é o mais adequado, eu sei que depois do 1-0 então eram a Suíça atrás da Suíça, está toda a gente a jogar ali, sob brasas, ninguém está a ajudar, e depois do 2-1 notou-se. E podemos dizer que foi a tática do lado dos 4 defesas, que mudou para 4 defesas, que foi a entrada de Tomás Pérez, se calhar foi o facto de tu passares para a vantagem 2-1 e ficaste mais confortável, e aí o jogo foi muito mais fluido. Não sei, pode ser contribuído para tudo e mais alguma coisa. Mas que as coisas não estão a resultar e podemos ir por uma série de fatores, podemos. Agora, pronto, não sei. A mim o que me custa, e contra mim vou falar porque se calhar também apostei neste 11, que não devemos ter andado muito longe deste 11, é não tentarmos alterar ali qualquer coisa. Por exemplo, ver o PP o PP, eu acho que saiu aqui uma estatística, não fui comprovar, não fui fazer o fact-check, mas os últimos 20 jogos, sem golos, sem assistências.
Deixa-me, em vez de dizer Mas- 100, deixa-me dizer 0 golos, 0 assistências. Só hoje 5 calcanharzinhos de merda. Só hoje 5, não sei se isso dá para a estatística, os 5 calcanhares de merda, percebes? Mas 20 jogos, 0 golos, 0 assistências. Se ele ainda jogasse a lateral direito, é lateral direito, apesar do Moura, já tem montes de assistências e golos, ainda por cima. Mas percebes? E porquê insistir? Quando ele não tem a cabeça limpa, à mínima coisa os adeptos vão assobiar. Meter o Otávio no banco, só faltava ele entrar. Eu esperava que aquilo ia ser uma subida dela brutal. Não sei o que é que está a procurar com isto. Por outro lado, eu já estou a dizer tudo de uma só vez, lá, mas desculpa lá, mas aquilo que eu também digo tá é... perfeito. Não, a forma como eles festejaram o golo, e o Samuel faz o 2-1 e tenta juntar o grupo todo, festejar com o banco, dá até uma sensação que o grupo está unido. Tipo, quando há o golo, eu depois estive agora a ver na televisão, quando é o golo do Moreirense, vê-se o Otávio a levar as mãos à cabeça, do género, e a sentir, se calhar até tipo, anda lá, estou no banco, chupa aí, venha lá. Mas fez esse teatro, nota-se que o pessoal está unido e tudo. E se realmente o pessoal está unido, então eu ainda fico mais desiludido. Porque se o pessoal está unido, está com o treinador e tem estas exibições, E não mas joga. vou dar... Pois, imagina, não é? Ainda fico mais preocupado. Mas pronto, vou dar também uma certa margem de tolerância, porque de facto não tem sido depois da última semana, não sei, tem sido semanas complicadas, não só pelas exibições, mas também pelo que tem acontecido fora do plano desportivo, com estas festinhas e não sei o que mais. Portanto, não tem sido períodos fáceis. Muito bem. Vamos passar outra vez ao prato, mas ia-te corrigir uma coisa, porque tu disseste que o PP não tem a cabeça limpa e é errado, porque ou disseste que já agora eu ia mandar a piada, já estraguei tudo. Ia falar da fita, não é? Desde que ele meteu a fita e que tu disseste, mais valia não ter metido, e está de cabeça limpa, de facto. Mas pronto, Pensei que ias dizer que ele tinha... algo não vai ser bem. Pensei que ias dizer que ele tinha uma toalha na cabeça, isso não é verdade, porque toalhas na cabeça, olha, por acaso podia ser vendido à malta é um bom mercado para tentar despachá-lo para as Arábias ou para, já que estamos nessa do racismo, ou isso, ou para não sei quanto é que as equipas de Counter-Strike pagam pelas transferências, mas também podíamos eu nesta altura a 100%. eu já nesta altura já o quero ver no caralho, não importa para onde ou por quanto, porque já passou, ainda por cima foi, a culpa é dele, mas é mais do Vilas Boas por causa daquela rábula de não o ter castigado em condições e dá sempre a ideia que todos os casos de indisciplina que vêm a seguir a esse caso são culpa do Presidente, porque realmente a forma como abordou esse caso de indisciplina deixou muito a desejar. Mas eu a propósito do PP posso falar das substituições, porque a dele se calhar veio tarde demais, porque quase que dá vontade de o tirar na primeira parte. Ao Pérez também, não é? E com o amarelo. Ainda por cima com o amarelo. Mas ali uma substituiçãozinha logo ali aos 30 minutos, logo após o golo do Moreirense, sacar o Pérez e o PP para mim era um statement, não é? Eu já sei que era, mas era justo para mim. Parece-me que são dois jogadores que estão ali. Enfim. Não sei se é por ser fraco, porque cada vez mais me parece que o Pérez tem ali uma cláusula de opção milionária para o valor que eu tenho demonstrado, sobretudo na era Anselmi. Acho que agora que está mais exposto, parece que está cada vez pior. E o PP, porque pronto, já passou a sua era no Porto e enfim, perdi-me. Não é? Porque nós também tivemos que fazer aqui uma pausa, mas eu acho que vou tentar continuar exatamente na mesma linha de pensamento.
que era a história de que a segunda parte pareceu melhorar um bocadinho, no entanto, só após as alterações é que a coisa melhorou um bocadinho. Eu acho que não foi pelas alterações, apesar de ter saído o PP e ter saído o Pérez, que eram as alterações que eu sugeri mais cedo, mas eu acho que foi mesmo porque foi o momento em que nós chegamos ali àquele segundo golo e acho que também não deixa de ser engraçado que mudamos o tal esquema dos 3 defesas, não é? Mas acho que não foi por isso que marcamos o golo, mas acho que foi por isso que a partir do golo as coisas correram um bocadinho melhores. E aí destacaria o papel do Tomás Pérez, nomeadamente, que é muito forte naquela primeira pressão e naquele ataque às segundas bolas. Parece-me um jogador até melhor que o universo de médios que nós temos. Já sabemos que alguns dos defesas também fazem isso bem, mesmo o Marcano e o Zé Pedro têm chegado com força nas segundas bolas, mas ali no meio campo tem faltado aí um bocadinho, porque o Varela é mais outro tipo de jogador. Não é tão mau, não é muito mau nisso, mas dá a ideia que até que o Pérez que é melhor, e acho que estava a faltar isso à equipa, e depois as coisas foram fluindo melhor, porque também pareceu-me que o Moreirense fez ali umas substituições um bocadinho estapafúrdias, tirou o único médio de características defensivas para meter mais avançados e meteu muita gente para a frente e desapareceram do jogo. Portanto, ajudaram-nos também um bocadinho. Podia ser ali com 2-1 nós tremêssemos, já o fizemos no passado, nomeadamente no jogo com o Guimarães, com o Vitória. E acho que ali não houve, nem sequer deu para isso, até porque o Moreirense se foi autodestruindo no jogo, coisa que não parecia acontecer, porque eles até tiveram ali uma final de primeira parte interessante, mas não sei se o próprio... Ou pensaste que quando parar a prata que ele já se está a perder completamente? Não era isso. Não é isso, é que... Não, estou na primeira parte. Sim, eu estava a falar agora que a primeira parte parecia do Moreirense. Está bem. Pronto, eu só ia dizer é que eu acho que o gajo estava febril ainda, o treinador, não sei se ele estava a dar ordens a partir de casa, mas parece-me que claramente aquelas substituições ali na segunda parte destruíram um bocadinho a equipa. O que eu estava a dizer é que na primeira parte... Tu até disseste lá que os que entraram eram muito melhores dos que estavam em campo. Não, fiquei registado. Mas eu não pensei que ele fosse tirar o médio, pensei que fosse trocar os 3 da frente. Mas ele tirou o médio e ainda meteu mais gajos. Achei um absurdo. Porque individualmente os gajos que entraram na frente eu nem conhecia nenhum dos 3. Uhum. E o avançado, pronto, marcou o golo, mas sinceramente não parece que seja melhor ou mais perigoso que o Schettino. Tivemos que ir à aplicação ver quem era o Traoré que estava ali do lado direito. Exatamente, era para ver se era ou não um Traoré. Parecia que era, não é? Mas pronto, mas o que eu estava a dizer era que eles no final da primeira parte prometiam mais, na segunda parte não mostraram nada. Isso. O Prata quis falar aqui de algumas cenas individuais dos jogadores que entraram e eu ia te pedir para ir mais além e até chegares ao MVP e passarmos para essa parte. Já estive a ver que eu não sei se o pessoal vai notar aqui, mas de facto aqui uma breve paragem, já estamos com melhores condições de gravação, há bocado ainda ia no carro e já estive a ver que já estão aqui muitos comentários, pelo que pronto, depois temos aí mais comentários para falar. Mas queres dar o teu MVP? Falando das posições. Pensei que me ias perguntar para os jogadores do Moreirense, posso dizer que eles estrearam um júnior Ouviste na conferência de imprensa? Pois, ouvi na conferência de imprensa. Eu também ouvi. Quanto ao MVP, bom, eu mesmo com o 2-1 do Samu e tal, eu ainda estava na dúvida ver a quem ia dar. Gostei muito do Zé Pedro, pá. A forma como ele pressionou
lá está, a saída de jogo da equipa adversária, quando a bola chegava ali ao opositor direto dele, ele... Quando tu há bocado estavas a falar dos box-to-box que recuperaram bolas à frente e tal, o Zé Pedro foi um deles. Aquele facto era uma bola que estava muito... Certo. Pois, mas quem recuperou da nossa equipa algumas bolas à frente foi o próprio Zé Pedro. Pelo menos uma ou duas que me lembro. A recuperar ou mesmo a matar a jogada, a fazer falta e tudo. Portanto, ele aí teve muito objetivo. Ele é muito pragmático nessas coisas. Mas depois, pronto, mandou aquele chaviote, passou a cobertura do Estado Dragão e o caralho, ganhou o bacalhau. Saiu lá todo contente, já foi um bocadinho feio, e ao mesmo tempo, o Cláudio também tem que dar também para o Cláudio Ramos, claro, que ia ser muito feio. Não sei como é que ia acabar o jogo, depois se ele iriam para o intervalo a vencer, ainda por cima depois de nós termos chegado ao empate. Aliás, a chave do jogo acho que foi também nós termos chegado ao empate ainda na primeira parte, senão então aqui se ia ser mesmo jogar sobre brasas. E aquela defesa foi fantástica, foi a Diogo Costa. E depois o Samu, o terceiro golo, apesar da jogada fantástica do Mora, que lá está, me tornou a mostrar pormenores fantásticos, também merece o destaque, mas depois da jogada fantástica do Mora, a movimentação dele na grande área é de ponta de lança, esquece, é de ponta de lança. O gajo ganha completamente a frente ao defesa, aparece ali derrompante e não teve lá ali com meias medidas, deu um toquezinho lá com o domínio e depois não sei se foi de bica, se foi de não sei o quê, olha, foi mesmo com o pé que tinha mais à mão e mandou lá para dentro, mesmo com killer instinct, ou o que tu quiseres chamar, mas com uma movimentação dentro da área, fantástica. E portanto, não só pelos 2 golos, mas também por esse pormenor no terceiro golo, um jogo em que ele mais uma vez estava ali se calhar a parecer um bocadinho aliado do jogo e da restante equipa, apesar de ser sempre lutador, mas lá está muito se calhar sei lá, atabalhoado, vamos chamar-lhe assim, mas pronto, e mesmo na primeira parte apareceu ainda uns lances, o Prata até já referiu aquele chapéuzinho que ele tentou fazer, não é, picar a bola, portanto ele apareceu muitas vezes, acho que é justo o MVP para ele, e vou dar ao Samu. Muito bem. Prata, e lá está aí de facto também a entrada do Tomás Pérez, e pronto, ok, vou também destacar a entrada do Franco, que nós vimos deu ali um outro pormenor e alguns bons passos, e o Gonçalo Borges só não tem uma nota também de destaque porque não finalizou a primeira. Incrível, meu, tem tudo para finalizar, ele não quer ser feliz, pronto, não quer ser feliz, teve que ainda fazer mais ali uma punhetazita, pronto, para perder a bola. O Gonçalo Borges, também não gostavas a dizer daquilo do meio campo, com a entrada dele, aí claramente, o que tu disseste da passagem do quadrado da primeira parte para o Losango na segunda parte, mas com o Gonçalo Borges e ficou muito mais vincado, porque o Gonçalo encostou-se mesmo à esquerda, digamos assim, e o Borges ficou o Borges, e o Mora ficou bem no meio e o Fábio era mais na direita. Acho que ficou mais evidente. E embarquei tiveste depois também o Ostaque e o Tomás Pérez, não é? Porque deixaste de ter se calhar aquele livro ou aquele central pelo meio porque passaste para um sistema de 4, em princípio. Embora lá na tanga da conferência de imprensa por vezes disse que se com 3, com 4 e de acordo com a mobilidade deles deu a ideia que a seguir ao segundo golo que até era o Tomás Pérez que estava a encaixar dentro da linha defensiva. Sim. Não era o Eustáquio que me pareceu engraçado. Prata, queres destacar o teu MVP? Ou queres que eu diga alguma coisa para tu desempatares? Não, pode ser o Samu para dar moral ao homem que ele precisa de mimo. Também precisa de se deitar cedo, não é? Mas precisa de mimo. E eu destacaria só também pela negativa, mais uma vez, o PP e o Neon, mas pela positiva, mais uma vez, o papel dos laterais. O Moura marca um golo e o João Mário naquele início da segunda parte foi muito pelo João Mário que o jogo e até resultou até no penalti. E também juntar aí a participação do Marcani no passe longo nos 2 primeiros golos também, que pareceu importante. Muito bem. Pronto, eu vou apontar aí os aspectos negativos então. Ia dizer a nível tático, a dependência que é assim, que ao jogar da maneira que jogamos, e disse-vos isso lá no estádio, que necessitamos
dos tais dois centrais que sobem mais, centrais com pezinhos, porque eles são parte integrante da nossa manobra ofensiva. E a bola parece que empanca bastante porque está ali a rodar por todos, não encontramos homem no meio, está a passar e eles estão ali os dois, neste caso o Pérez e o Marcano, muito à frente e como verdadeiros homens, digamos assim, de construção do nosso ataque. E portanto, se são esse tipo de homens, e então o Marcano temos o visto a fazer overlappings um horror de vezes, se calhar tem que ser outro tipo de jogadores, se é para essas duas peças serem mesmo peças importantes na manobra ofensiva. E a nível dos jogadores, dos aspectos negativos, destacaste o João Mário, e de facto o João Mário continua a arriscar mesmo as coisas estando-lhe a correr mal, e tem qualidades fantásticas, tipo tem aquele remate de pé esquerdo na segunda parte, arranca como quer pela direita, é muito rápido, se calhar também está numa má fase, não é? Como está a equipa toda, e apesar de ter essas características boas, nota-se que falhar passes, um bocado errático, tanto na Amadora, hoje também, em especial na primeira parte, e pronto, parece que depois fica ali um bocado perdido, mas de facto depois na segunda parte volta aí para cima e não sei o que mais. Mas tem perdido muitas bolas, no meu ponto de vista, e portanto dou uns pontinhos abaixo. Outro jogador que eu sinto um bocado perdido no sistema é o Eustáquio, porque é daqueles jogadores que tu olhas para ele e de facto, o meu está tudo, vai, não sei o quê, mas como é daqueles box-to-box, não é bem o box-to-box que o Pi estava a se referir, mas parece que está sempre em todo lado e está sempre com disponibilidade para estar em todo lado, mas nesse sistema, muitas vezes parece-me ali uma barata tonta, e um bocado perdido, e tanto está na defesa do ataque e pronto, e falta-lhe ali um bocado de consistência, não posso dizer que não está lá a atitude, mas parece que se perde, parece que não tem o impacto na equipa que poderia ter. Pronto, fico com essas notas negativas. As notas positivas, vou de encontro ao que vocês disseram, com destaque em especial para o Zé Pedro, enfatizando o que o Pires disse, e pronto, e o MVP pode ir para o Samu pelos golos e por ter matado o jogo na segunda parte, sem esquecer obviamente aqueles pormenores deliciosos do Mora. Ver se sacamos então esse lance para colocar aí nas redes sociais, aos 27 minutos ele também vir cá atrás, mas pronto, aqueles pezinhos. E já me alonguei bastante. E agora partimos se calhar então para os comentários, e vocês iam mandando os vossos feedbacks. Vou abrir aqui e começar aqui com o Filipe. Dá para trocar o Noyan por um canto? A nossa melhor dupla de centrais ser Zé Pedro e Ivan diz tudo. A equipa melhorou quando passou a jogar a 4. O Tomás tem que jogar mais tempo. Temos que ganhar jogadores para a próxima época. É aproveitar os restantes jogos para tomar decisões. E os restantes jogos já só são 2. Incrível, não é? Foi um ano complicado. Não é preciso trocar por cantos, basta devolver. Ou seja, não procederá à aquisição. Pedro Pedrosa, como disse há 2 jornadas, não consigo entender a aposta contínua no Eustáquio, não serve para a posição. Aliás, com a saída dele e do PP melhoramos muito. Foi um bom ter Samu de volta e que exibições como a Walla, que exibições como a da semana passada não se repitam. Levavam alguém da B ao Mundial? E então, levávamos alguém da B? Só se for do meio campo à frente, eventualmente algum dos extremos, se pudermos empandeirar o PP antes do Mundial, possível que o espanhol, o Alarcón ou o Tiago Andrade, não sei. Mas aí a cena do Bonito agora que está aleijado. Pois, sim, isto para não dizer, se pudéssemos trocar o gol pelo Bonito também não era mau. E essa cena das inscrições, por acaso não sei muito bem como é que é isso, até quando é que temos que mandar, porque vai apanhar ali gajos que têm contrato até 30 de junho, ou não? Se calhar no nosso caso não, mas... Li alguns que dava para contratar para o Mundial. Para levar para o Mundial? Então, sim. É um mês para a época, antes do Mundial, portanto. Viva a senhada. Já escrevi este post aqui umas 5 vezes. Não há tática ou equipa que se aguente com centrais a dar baldas atrás de baldas, jornadas após jornadas. E escolhemos um treinador que joga com 3. Isto é definição de surreal. Fica então aqui o comentário da Viva Assanhada. Jorge Pinto, queres comentar, Prata?
Não, é isso. Não há milagres também. Com aquela malta não dá para fazer muito melhor. Quer dizer, dá para fazer melhor, mas também não ajudam. Jorge Pinto, jogo de final de temporada em que alguns jogadores parecem já estar de férias. Foi melhor resultado do que a exibição. Não entendo como o PP continua a ser titular, pois nem marca nem assiste. Faltam mais 2 jogos para acabar com esta humilhante época. Sim. Isso, a estatística não é boa para o PP, mas quem o vê jogar ainda fica com pior impressão dele. Não é só a estatística. Nós tínhamos um amigo nosso que criticava muito o Otávio pelas estatísticas, mas nós víamos o que o Otávio jogava. O Otávio, o verdadeiro, não é? Este Otávio da Temu que temos agora. Pensei que quis dizer que era o verdadeiro e agora lá vi a nota de rodapé para os nossos ouvintes mais velhos, não é? Pensei que quis falar do Otávio que veio do Sado para as Antas. O verdadeiro. O verdadeiro bufo. Pinto da Costa Forever, depois da desgraça na Amadora e perante aquela primeira parte sem sabor, coroada com um golo do Moreirense, sem nada terem feito até aí para merecer, pensei que ia ser mais do mesmo, por isso ponderei desligar. O golo do empate deu esperanças e a segunda parte, apesar de pouco menos mal jogado, mostrou terem vontade, mas a moral está de rastros. Parecia ao final da época passada em que nada corria bem. Por mais que tentassem, valeu o resultado. Hoje durmo melhor. Acredito no Anselmo, tenho um feeling, apesar de tudo, que virão dias melhores. Eu não sei se a direção acredita tanto no Anselmo como este nosso ouvinte. Isso tem para ser um problema. As últimas semanas não dão muito a indicar isso, não é? Porque senão já tinham dito alguma coisa, pelo menos. Olha, atenção que o problema não é não acreditar nele, o problema é essa indecisão, não é? E andamos a arrastar este até períodos indesejáveis, ou muito próximos do Mundial. É que o próximo comentário é para vocês então comentarem isso, que vem de encontro a isso, que é o Diogo Torres, que pergunta o que pensam das notícias que têm saído sobre a saída do Anselmo. Eu fico com a ideia que se ele ficar para a nova época não dura até outubro. Custa ver um presidente que foi treinador é errar tanto na escolha dos mesmos. Abraço para todos, isto não está fácil. Mas querem complementar com isso das notícias? Plantadas, não plantadas? Verdadeiras, não verdadeiras? Eu acho que depois quer dizer, o treinador, o presidente dá uma entrevista antes do jogo com o Benfica em casa a dizer que Anselmo fica para a próxima época. Mas entretanto aconteceu o jogo com o Benfica, não é? E entretanto aconteceu este jogo com o Estrela que foi um marco na época do Porto de tão mal que foi. Já tínhamos visto isto na Madeira com o Vítor Bruno e o Vítor Bruno nunca mais se endireitou. Voltamos a ver uma coisa semelhante, ou seja, foi a mesma sequência. Enxovalhados na Luz, passado um bocadito, enxovalhados na Madeira com uma exibição deplorável. E agora outra vez, enxovalhados com o Benfica no Dragão, e outra vez uma outra exibição deplorável na Amadora. Portanto... ainda tiveste o Braga aí pelo meio, apesar do Braga ser outra... Sim, mas o Braga estivemos extremamente desfalcados, jogamos mal, foi um jogo péssimo, mas... jogamos sem Mora, sem Vieira, sem Fábio Vieira, não é? E houve aí mais alguma outra ausência que eu já não me estou a lembrar. E além disso há um penalti horrível sobre o Samu no final da primeira parte e que o jogo seria completamente diferente, mas pronto, não foi um jogo em que não conseguia tirar nada de positivo, não é? Acho que este da Amador e o do Nacional foram jogos em que falhou tudo, mas falhou sobretudo entrar em campo, não é? Isso é uma coisa que não é aceitável. Ou seja, esta combinação de Benfica e jogo na Amadora deixou-nos, e mesmo as reações que se têm visto, mesmo estas notícias que aparecem de Anselmo aqui, Anselmo vai para o Boca Juniors, o gajo do Real Sociedade vem para cá e não sei o quê, se calhar já justificavam dizer-se alguma coisa, se é que queremos que ele continue. Porque eu acho que a afirmação perentória da entrevista já não se aplica. Acho que deve ser pelo menos repetida.
Nem que seja para dizer a um jornalista, pá, parem de me perguntar isso, eu já respondi isso na entrevista, não é? Qualquer coisa deste género. Mas pode fingir que está muito incomodado com a pergunta, mas diz, ao menos aí o treinador fica com a ideia, e mesmo os próprios jogadores ficam com a ideia, não, é este o gajo para a próxima época. Não Mas ele interessa já foi se mais perentório. Ele foi mais perentório que a direção. Agora disse parece que estava até que 2027. pois, e é o contrato, ele tem contrato, não é? O que é que ele vai dizer? Vai dizer que não? Mas eu acho que, a direção já foi mais perentória no apoio que deu ao treinador e portanto eu acho que eles estão um bocado indecisos e acho que isso não é nada bom porque causa entropia na preparação da próxima época. Isso é o pior cenário possível. Para isso mais valia. Eu preferia que, podem não nos dizer nada, mas pelo menos que já tenham decidido despachar o homem, ou então, se querem ficar com ele, dizer aqui alguma coisa. Olha, é este nosso gajo. Das duas uma. Muito bem. Marco Pinho, uma segunda parte mais consistente com a ajuda de um penalti e alguma sorte a contrastar com uma primeira parte que mais parecia uma tentativa de comer um bife duro cheio de nervos. Mastigar, mas engolir está quieto. Faltam 2 jogos. Fica então um comentário do... Não sei se estes 2 jogos vão ser suficientes para definir o futuro do Anselmo, né? Mas se for mais uma exibição vergonhosa como o do Estrela, não sei. Gerson Machado, o PP tem de doar aquela bandolete ao Museu do Porto para representar esta época histórica, baixar tanto o rendimento de uma época para outra, lembro-me do Pena, por exemplo, mas não muito mais. Não tenho comentado tanto ultimamente porque basicamente tenho deprimido sozinho. Cada ataque... Lembro-me de outro, Tariq Sektiwi. Só tenho adorado uma época, deve haver mais alguns. Fez uma época incrível e depois nunca fez nada antes e não voltou a fazer nada de igual. Cada ataque que o Porto sofre, tenho eu também ataques, mas de ansiedade. Aos 70 minutos o Porto tinha sofrido 5 ataques e 4 remates enquadrados. Alguém que me explique este fenómeno sobrenatural, porque eu nunca tinha visto nada disto por cá. Abraço e bom programa. Aqueles na segunda parte, o único lance assim de perigo é aquele lance em que um dos gajos ia ficar na cara do Cláudio Ramos, mas por acaso o Cláudio Ramos estava adiantado e ficou com a bola. Não me estou a lembrar assim de mais nenhum lance. Na primeira é que além do golo, de facto, tem depois aquele cruzamento da direita e depois outro remate que o Cláudio Ramos só pôs. É basicamente isso que me lembro, devem ser esses quatro lances. Continuando, então, depois daqui do Gerson Machado, andar aqui para trás, não sei se haverá muitos mais. Marco Pinho já está, Diogo Torres, Pinto da Costa Forever, Jorge Pinto, Viva Assanhada, Pedro Pedrosa, Filipe, acho que está tudo. Acho que sim. Pronto. Estão feitos. Se calhar. Pois, acho que sim. Vamos pensar então aí no próximo jogo, que é precisamente um derby no Bessa. Sábado, 8h30. Ou isto também. Por sábado, então ainda dá para ir ver, mas acho que é domingo. É domingo? É sábado? Já não me lembro, estou a dizer de cabeça. Mas sim, falamos, quando eu te mandei a mensagem para comprar os bilhetes, estava com a data certa, portanto deve ser domingo. Então deve ser cada domingo, se não sábado. Ainda não saiu a data do último jogo, esperemos que ele metam no sábado ou domingo. Fica já aqui o pedido, que adianta de Queirago, não é? Mas Queirago, não é? Pois, pronto, hoje tive aí algumas peripécias familiares que teve que gerir aí a situação, nomeadamente sair do campo. Ainda há bocado estávamos a falar quando o Namazo quase que partiu a cana do nariz do outro tipo, não é? Lá com o joelho, não sei se foi cana, no rato estavam a dizer maxilar, mas eu pronto, 90 minutos, este gajo vai estar aqui um horror de tempo, vou-me passar, vou bazar e tal. E mandei mensagem aqui para casa para a minha esposa a dizer que e tal, olha, já estou a sair, etc. E a minha filha reagiu, já está a sair, mas ele nunca faz isso. É verdade. Ele nunca faz isso. Como é que é possível?
Mas já passava do A Juventus. época do Porto está mesmo a ser má. Eu até saí antes do tempo. Pronto, isto para dizer o quê? Porque é que se saltou para essa situação? Pronto, era porque não a levei hoje ao coisa, esperar que o último jogo em casa seja efetivamente contra o Nacional no sábado ou no domingo, né? Ainda não está definido. Portanto, para o Bessa, e era isso dia 11/5, é domingo precisamente, o 11 prata. Então, é rápido. Cláudio, não é? Tem que ser. João Mário. Tem que ser, o glúteo vai demorar assim tanto? Não sei. Não sei. Não sei, para vocês é que chegaram à bola, digam alguma coisa. Eu acho que Nunca dei cabo do glúteo desta forma. Pois, e se deste, se calhar não me queixava, que é para não gozarem comigo no balneário. Mas, ora, claro. Não ia dizer aqui, não é? Claro. sim, isto até deve resvalar até em alguma homofobia, não é? Os comentários que levaríamos no balneário, mas pronto. Isso são palmadas mal dadas, não é? Essas merdas. Mas isto para não dizer piladas. Mas agora, Cláudio? o Cláudio, vou no Cláudio, vou no João Mário, vou no João Mário, vou no Martim, vou no Tomás Pérez, vou no Marcano, vou no... O Zé Pedro, nos elogiados, vai ser da equipa. Eu pensei que ele não ia meter nenhum central. Mas vou no Marcano, mas quero ver o Martim ali a jogar. Portanto, e depois vou no Moura, depois é mais ou menos o que tem sido não, PP não, nem pensar, não é? Portanto, Varela, Fábio, Mora, Gonçalo? Então? Sem PB vai ser Gonçalo. Sim, não, vai ser William Gomes e vai ser o Samu. Agora salta dali a cartada. É que o William hoje não foi para o banco, não é? Os nossos amigos de Boa Vista não estou a ouvir de certeza. Vamos jogar contra uma equipa de desempregados, caraca. Tem 3 ou 4 jogadores em condições, o resto está tudo preso por arames, está a fazer pré-época. Portanto, acho que nem é, eu podia dizer isto sem enxovalhar Boa Vista, que espero que recupere, mas acho que não sei se não é contra o Boa Vista. Se não é contra o Boa Vista. Não pelo que o Boa Vista joga, mas mais pelo que o ABS não joga. Sim, também é possível. Mas se não é contra o Boa Vista, contra o ABS, contra o Moreirense em casa, que jogamos o Tomás Pérez e o Alain Gomes, é contra quem? Quando é que os vamos jogar? Não é? Portanto, já estou por tudo. Meu. Isto é pré-época, Vamos assumir. Vamos acreditar no Betis e no Chelsea. É isso. Isso. Agora a sério, diz lá o 11. Eu colocaria, até lá está, porque também não gostei muito do meio campo e isso que precisa de ser ali reforçado. Não sei se esta é a melhor opção porque parecem muito parecidos, mas aquilo que eu vou fazer é, para além do Cláudio Ramos na baliza, João Mário e Moura, no meio vamos colocar Zé Pedro, Marcano, e vou colocar o Eustáquio para não chocar já demasiado. E depois nesse meio campo eu vou colocar Tomás Pérez e Varela, Mora e Fabieira e Samu. Eu fico com eu vou dizer aqui bem mais fácil: Cláudio, João Mário, Zé Pedro, Pérez, mas o puto, Marcano e Moura, Varela, Fabieira, Gonçalo, Mora e Samu. Portanto, nas minhas é Gonçalo e o Pérez para o lugar do Eustáquio e do PP relativamente a hoje. Pronto, vamos nos despedir. Não sei bem quanto tempo é que estamos aqui de gravação, mas regressamos então no domingo para fazer esse rescaldo do derby, 8h30 da noite. Espero que não esteja ninguém castigado e a gente já aqui a meter nós, mas pronto.
Sim. Mas dá para gravar piche? Para os nossos ouvintes já ficarem aí. Em princípio sim, vou estar fora, mas num quarto de hotel. Gravo isso. Portanto, confortável. Muito bem. Se calhar com uma cookie no bucho, te acaba a dizer coisas engraçadas. A tripar. Portanto, Não te metas nisso, pá. Isso comido Não, mas vai ser lá. Mas vai ser lá no quarto de hotel. Que preferes que fume? Não, mas estou fora nisso, já sabes. Está bem, mas é mais fraco do que pronto, falamos para a semana então. Vou gravar só com uma chinca. deixa só confirmar aqui a questão dos comentários já agora. É que nem se vai conseguir ligar ao Teams, ao Lamas. Estou a ver que sim. Estamos a deixar aqui um cheirinho para os nossos ouvintes não faltarem na próxima semana. Que Cheirinho também está bem. Cheirinho também está bem. Agradável. Costuma ser agradável. Pronto, acho que sim, acho que está feito. Pessoal, fiquem bem, tá? Um abraço. Até para a semana. Já. E Madjer pode ser o gol, o remate e... Gol do Toca Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.